Galera, nesse vídeo eu quero te dar uma perspectiva diferente do que você sempre acaba ouvindo. Se você tem mais de 10% da tua carteira de Bitcoin, isso é muito arriscado. Ou se você tem X% além de tal número, você está arriscando muito. A ideia aqui é eu te provar que se você tem menos de 50% de todo o teu patrimônio de investimento não estando em Bitcoin, isso sim é arriscado, porque todo o resto, toda a outra forma de dinheiro, bolsa, renda fixa, tudo tende a perder valor de compra, tende a te deixar mais pobre, e é isso que eu quero te explicar nesse vídeo aqui. Primeiro disclaimer que eu quero deixar muito claro. A maior parte do meu público, cara, quem vê os meus vídeos tem entre 25 e 44 anos, então obviamente se você tem 60 anos, 50, tem mais do que isso, talvez esse vídeo não pode ser levado ao pé da letra. Eu estou falando aqui com pessoas que têm capacidade de aguentar o longo prazo. Se você tem 80 anos, 70 anos, obviamente esse vídeo não é diretamente para você, porque você talvez não tenha tanto tempo assim de investimento. Mas se você tem uma certa idade, entre essas que eu falei, ter menos que 50% do teu patrimônio em Bitcoin é arriscado. Se você tem menos do que isso, você está deixando dinheiro na mesa e você está correndo sérios riscos de ficar mais pobre. Se você olhar a história do Brasil mesmo, quantas moedas não existiram no século passado, cara? Pelo menos 8 moedas ficaram em uso. E você vê que elas até mudavam o nome e depois voltavam porque a unidade de conta ficava maior. A inflação era tão grande que simplesmente era criada uma moeda nova só para não ter tantos zeros assim e acabar cortando os zeros. Então, cara, o Brasil é recordista de moedas. Em 100 anos foram 7, 8 moedas, até mais. E por que o real vai ser diferente? Essa é a pequena dúvida. Pequena não, né? Essa é a grande dúvida que eu quero que você tenha na sua cabeça. Por que por que será que o real seria diferente? Sendo que, historicamente, todas as moedas foram a zero, todas as moedas foram hiperinflacionadas. E aí a gente consegue ver que o real já está traçando esse caminho de decadência. Esse aqui é o IPCA, basicamente é uma cesta de preços. Ele vai juntar vários itens diferentes para falar o quanto que em média as coisas têm subido. Apesar dele não ser a forma mais correta de medir inflação, ele vai medir a inflação simplesmente inflação de preço, não inflação monetária de fato. Mas desde os anos 2000, a gente já tem 361% de aumento no IPCA, basicamente é 6% ao ano. Isso daqui quer dizer que algo que custava R$1, cara, nos anos 2000, agora está custando R$4,60. Você perdeu 80% do teu poder de compra em 25 anos. Se isso daqui não te assusta, você está muito cego, cara. Porque a chance de você até mesmo fazer dinheiro de algumas outras formas, só que você acaba sendo corroído por causa da inflação. E esse é o grande perigo das moedas que o Brasil teve até hoje. E aí essa para mim é a forma mais correta da gente analisar de fato inflação. Inflação não é aumento de preço. O aumento de preço é uma consequência de mais moedas rodando na economia para bens e serviços geralmente pouco além do que já se tem. Então, se você olhar bem, desde os anos 2000, o IPCA tinha sido 361%. Ou seja, em teoria, os preços aumentaram 360%. Só que você pega desde os anos 2000, a quantidade de reais subiu mais de 2.500%. Isso dá um aumento de 14% ao ano, na forma mais agregada. Então, todo ano existem 14% de reais a mais. Isso quer dizer, por exemplo, que existem 5 maçãs e existem 5 reais ou 5 unidades de qualquer moeda. Na teoria, cada maçã custaria R$1, porque existe uma paridade ali de oferta e de moeda. Quando você aumenta para 10 moedas, só que você ainda não conseguiu aumentar a produção de maçãs, então ela ainda continua em 5, o seu poder de compra caiu pela metade. Agora essas maçãs tendencialmente vão custar R$2, não mais R$1, porque existem o dobro de moeda e a mesma quantidade de maçãs ainda. Só que assim, nem tudo
vai subir 2.550%. Não é assim que funciona, porque existe também uma grande evolução desde os anos 2000 de produtividade. A tecnologia cresceu absurdamente, as coisas ficaram mais baratas em valores reais, não em nominais. Mesmo que as coisas em números ficaram mais caras de produzir, só que se você ajusta para a inflação, muitas coisas ficaram mais baratas. A gente tem máquinas muito melhores agrícolas, tem métodos melhores, a tecnologia avançou muito. Muitas vezes você está até pagando o mesmo preço do que antigamente nos itens, só que os itens são muito melhores. Pega celular, cara, pega a parte tecnológica. Eu lembro, cara, quando eu estava no ensino médio, os celulares que a gente comprava por R$2.000 eram muito inferiores a hoje, cara. R$2.000, você compra uns celulares muito melhores. Justamente isso daí é um ganho da produtividade e da tecnologia. Então perceba que mesmo com inflação absurda, as coisas podiam ter subido muito mais de preço se não fosse a tecnologia, se não fosse o avanço do capitalismo. E aí você vê que, por isso que até você pega um IPCA, por exemplo, que subiu só 300%, e você pega o aumento da oferta monetária e subiu 2.500%, você vê que o que dita os preços não terem subido tanto, talvez foi o avanço da tecnologia. Até porque, pensa comigo, se os preços se mantivessem os mesmos valores, já indicaria que houve inflação da moeda, porque a conta começa no negativo. Pensa comigo assim, algo custa R$10, só que todo ano existe um avanço tecnológico e a tendência é que esse produto ele fique mais barato. A tendência sempre é essa, que as coisas fiquem mais baratas. Se o item ficou no 0 a 0, ou seja, se o preço só manteve, é sinal que esse ganho com a produtividade foi consumido pela inflação, ou seja, mesmo que os preços se mantenham iguais, já é um sinal de que existiu inflação. Para não, um exemplo claro de quando não há a inflação é quando os preços de fato estão caindo, até mesmo nominalmente. Se não existisse mais reais sendo criados do nada, fosse um número fixo, naturalmente as coisas iam ficar mais baratas todo ano. Essa é uma lógica que não tem como você refutar, cara. E eu quero que você entenda bem isso. O real foi feito para enriquecer alguns e empobrecer outros às custas desses alguns. É assim com toda moeda fiduciária. É isso que acontece, esse é o efeito Cantillon. Pessoas são beneficiadas em prol de outras. É isso até mesmo que é muito falado no livro do Frederic Bastiat, que é A Lei. Basicamente existe uma expoliação legal. Quando é o governo fazendo, tá tudo bem você roubar em benefício de um grupo específico, em benefício de políticos específicos, de amigos de políticos, de empresas ligadas ao governo, é sempre mais aceito, sendo que se fosse na iniciativa privada, fazendo essa expoliação, esse roubo, seria crime. Só que como é o governo, é o monopolista da força, que controla a polícia, que controla, basicamente, de certa forma, até influenciando um judiciário, por exemplo, ele controla a lei e a justiça, é tudo muito mais fácil. E aí, o real é justamente feito para te empobrecer. Não tem como você acreditar em um Estado, e eu não digo nem governo, eu digo em um Estado que está te empobrecendo e tem metas de inflação. Ele está falando, eu tenho essa meta de te deixar 5, 6% mais pobre todo ano. E o teu salário não vai ser reajustado na mesma medida. Os mais pobres vão ser os menos beneficiados por uma moeda que está sempre inflacionando. A inflação para eles vai ser muito mais dolorida. Por isso que toda moeda fiduciária vai a zero, porque a oferta dela é infinita, é ilimitada, ela não tem teto nenhum. Simplesmente governos, bancos podem fazer quanto de dinheiro eles quiserem, com um certo limite, é claro, para não dar uma crise em meses ou anos, só que no longo prazo, de gota em gota, a moeda fiduciária perde valor. Moedas fiduciárias, se você não entendeu ainda, são moedas como o real, como o dólar, como o euro, que não tem lastro. É um papel fictício que a garantia dele é simplesmente um uso forçado, porque nós somos obrigados a usar o real no Brasil. Então, o que garante que ele vai continuar tendo valor é a única confiança que a gente tem no governo. E existe uma certa garantia de que ele vai arcar com todas as despesas e que ele vai continuar pagando as pessoas que, por exemplo, emprestam dinheiro para o governo. Só que o real, ou qualquer outra moeda, existe essa necessidade de confiar no emissor, que ele vai continuar garantindo
um poder de compra dessa moeda, o que historicamente não acontece. E aí você pode até me perguntar, por que não seguir investimento tradicional em vez do Bitcoin, por exemplo, para você montar uma carteira de proteção contra essa inflação? Basicamente, porque o certo retorno que existe em investimentos tradicionais, ele também é um pouco fictício. Ele é um pouco camuflado pela inflação. Se você pega o Ibovespa, e aqui eu estou colocando ainda em reais, cara, não estou colocando nem a valorização dele em dólar, para ficar mais justo. Desde os anos 2000, pegando a mesma métrica, ele subiu 8,7% ao ano. Então você perdeu o poder de compra ao ritmo de 6%, e isso no nível mais otimista possível, com o IPCA. Você basicamente tem 2,7% ao ano de rendimento real. É muito pouco, cara. E se você pega o aumento da base monetária, da expansão do real, você tem uma perda aí de 5,3% ao ano. E isso daí acumulando perda, as perdas somadas em cima de perda, é uma perda enorme de poder de compra no longo prazo. Então, Bolsa Brasileira, desde os anos 2000, não ganha basicamente da inflação, cara. Se ganha do IPCA é 2%, e da expansão do dinheiro, de fato, ela não ganha. Você ainda está ficando mais pobre. Agora, por que não investir em renda fixa, em CDI? E aí, aqui eu te digo já, cara, o CDI foi muito melhor do que a Bolsa. Você conseguiu ganhar mais dinheiro segurando o CDI, de fato, do que a Bolsa, nesse histórico dos anos 2000 até 2025 agora. Principalmente porque entre os anos 2000 até 2006, 2007, o juros estava altíssimo, na faixa de 20% ao ano. E mesmo assim, você ainda conseguiu ter um rendimento aí de 12% ao ano. Se você excluísse esses anos absurdos, desde 2010, ele já cai para 9% ao ano. Já é muito melhor do que a Bolsa, só que ainda assim você fica atrás do aumento da oferta de dinheiro. Eu quero que você entenda que mesmo que os preços não subam na mesma frequência da oferta do dinheiro, da expansão do dinheiro, ainda assim você está sendo diluído. A sua riqueza está diminuindo em questão unitária. Existem mais unidades de reais para disputar os mesmos bens. E mesmo que eles cresçam, o Brasil não cresce tanto assim. Se você pega até mesmo o PIB, que nem é uma medida tão boa, o PIB ainda assim é muito baixo do Brasil. Então, mesmo que a produtividade ajude ainda, a expansão, cara, é muito maior. A expansão do dinheiro é muito maior do que a tecnologia está conseguindo avançar. Então, renda fixa ainda assim foi muito melhor do que bolsa, só que ainda abaixo ou muito pouco acima do IPCA e nada acima da expansão do dinheiro do M2. M2 seria o dinheiro mais líquido da economia, não, por exemplo, dinheiro de fundos, né? Por exemplo, ou de ações. É um dinheiro mais fácil de retirar e de injetar na economia. E aí, o queridinho do pessoal, que é os fundos imobiliários. Cara, esse é um dos piores possíveis aqui. Você pega o IFIX, que é um índice de referência da média dos fundos imobiliários, ele já está contando reinvestimento de dividendos, ou seja, muita gente até pega dividendo para gastar como renda passiva. Aqui ele é um cenário mais positivo ainda, porque ele está pegando os dividendos e está reinvestindo. Então, 6,8% ao ano em 13 anos, que foi até onde eu consegui achar no site do TradingView, tá? Ele mal bate o IPCA, cara. Quem dirá o aumento do M2? Não tem como defender investimento no Brasil. O mercado brasileiro representa nem 2%, se eu não me engano, do mercado financeiro global. Não existe obrigação nenhuma de você ter dinheiro investido aqui só porque você nasceu no Brasil, entenda isso. Nos melhores cenários, cara, um resumão aqui, nos melhores cenários você está perdendo em média 5% ao ano de poder de compra. Em 10 anos já foram 36% do teu poder de compra, fazendo esse acúmulo de juros compostos negativos até mesmo. E como que você se protege disso, cara? É muito simples, eu mostrei todo o problema para você até agora, te mostrei onde que está errado a sua visão, onde que está errado a forma como você está confiando no Brasil até mesmo, porque o Brasil não vai dar certo, cara. Esqueça isso, o Brasil não tem nem mesmo políticas que estão plantando algo para se colher no futuro muito melhor. Então esqueça isso, cara. O que o Brasil cresceu
de 2000 até 2006, 2008 foi muito mais por culpa da China do que do Brasil de fato. A China estava crescendo absurdos, precisava de muita commodity, muito ferro, muita soja, e o Brasil foi o primeiro cara a conseguir exportar isso, criar uma reserva gigante de dólar, trazer muito investimento para cá. Só que depois que acabou, cara, essa festa, o Brasil decaiu. O Brasil nunca mais foi o mesmo desde 2011. O PIB do Brasil não cresce desde 2011 em dólar, cara. O Brasil está andando para trás. E não adianta você até mesmo se enganar com esse histórico entre 2000 e 2008 do Brasil e achar que ele vai se repetir. É muito difícil, cara. O Brasil, naquela época, tinha logo saído do Plano Real, tinha medidas muito mais sérias de controle fiscal, por exemplo, de controle monetário, que hoje você não vê mais. O Brasil está cada vez piorando. E como que você se protege, cara? É não confiando mais no Brasil e não deixando o teu dinheiro mais aqui. Por isso que eu falei, se você não tem pelo menos 50% do teu patrimônio em Bitcoin, você está correndo riscos de ficar mais pobre, risco de empobrecer e de não ter o teu patrimônio aumentando com a desgraça que acontece nesse país, como o Bitcoin, que em 5 anos ele fez 58% ao ano em real, aumentando 908%. Claro que isso daqui você não ia ter comprado exatamente nesse preço aqui, mas todas as comparações foram as mesmas. Eu comparei todos os ativos da forma mais justa possível. E perceba, quedas, sobe, quedas, não tem problema cair. No longo prazo você vai ficar mais rico com o Bitcoin, porque quanto mais se imprimir real, quanto mais se imprimir dólar, mais o Bitcoin vai subir, ele absorve essa liquidez que aumenta. Então, Bitcoin é fixo, cara, a oferta é limitada, ele tem uma escassez absoluta, diferente do ouro, por exemplo. Ele tem as melhores características, cara, para você confiar pelo menos uma grande parte do teu patrimônio nisso daqui, cara, em Bitcoin. Então, eu acho que ficou bem claro o que você tem que fazer, o que você tem que pensar. Pelo menos 50% do teu patrimônio vai ter que estar nisso daqui, cara, não tem como. Você pode até mesmo vender Bitcoin em momentos específicos do ciclo, quando existe uma euforia muito grande. Você vai dolarizar, por exemplo, mas a tendência é que você volte a comprar Bitcoin. É simplesmente uma venda estratégica para você recomprar um melhor ativo em preços mais baixos, tá bom? Eu acho que ficou bem evidente, pessoal, os problemas e a solução, tá bom? Se você já ouviu esse papinho de que Bitcoin é arriscado, que Bitcoin é perigoso, comenta o que você já ouviu, conta alguma história tua sobre isso daí, que eu sei que muita gente tem, cara. Todo mundo já ouviu que o Bitcoin é um golpe, que ele é arriscado, e ainda assim as pessoas estão se protegendo com ele. Então eu prefiro estar no lado correto, que está ganhando, não do lado que é mais, que tem mais conhecimento ou que tem mais repercussão, que é conhecido na academia. Eu tô pouco me fudendo para isso, cara. Eu tô nem aí se um especialista da Harvard vai falar alguma coisa, se algum economista vai falar mal do Bitcoin. Deixa eles comprando bolsa brasileira, que não bate máxima em dólar desde 2011. Deixa eles comprando renda fixa, que nos últimos 10 anos rendeu 2 ou 3% em dólar. Confie no melhor ativo já feito na história. Confie em um dos melhores formas de dinheiro já criado no mundo, que é o Bitcoin. Deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, pessoal. Valeu!